Esse Moisés que vai estar ligado lá com abrindo o Mar Vermelho, etc. e tal, isso é uma tradição muito tardia. Então, a gente faz um trabalho de formiguinha, quase Sherlock Holmes, Enola Holmes, de buscar as evidências, as poucas evidências, que Paulo dá essas brechas. Eu queria, não sei se dar um passo para trás é a melhor expressão aqui, mas para poder trazer um pouco de substância, Juliana, para essa discussão, que você explicasse para o pessoal qual é a diferença entre. Peraí, que eu acho que o Gustavo deixou o microfone dele aberto. Ah, Ah, tá, era o desculpa, filho, seu desculpa. filho, né? Não tem problema, não. Eu deixei desligar a câmera e deixei o Você não deu nenhuma microfone. bronca constrangedora nele, então tá tudo bem. Não, tava, muito pelo contrário, tá falando para ele não comer o panetone todo. Deixa um pedaço para você. Ah, aí, Juliana, eu queria que você comentasse para trazer um pouco mais de exemplos e tudo, e a gente fazer um paralelo aí de Antigo e Novo Testamentos também, sobre por que os historiadores entendem que provavelmente Moisés não existiu, não houve aquele homem que fez tudo aquilo que é relatado ali, e por que provavelmente, conforme as melhores evidências indicam, Jesus, enquanto aquele profeta do século I, existiu. O que diferencia? Porque alguns miticistas, algumas pessoas que questionam a confiabilidade do trabalho de vocês, historiadores, falam que é uma coisa meio freestyle. Ah, quando convém, eu falo que existe, parece que é bom para nós. Quando não convém, eu descarto. Explica O para a problema é gente, bom assim. para quem, né? É bom É, para quem? Não sei para quem, estou aguardando essa resposta ainda, porque eu não fiquei rica com o estudo de Jesus histórico, não fiquei mais famosa, né? Então, assim, estou aguardando saber para quem, né? Para quem que eu estou agradando. Não ganhei emprego com isso. Então, assim, que nem outro dia apareceu um falando que balcão de emprego. Eu falei, gente, então eu vou me aposentar. Já falo tantos anos de Jesus histórico que quero garantir mesmo uma aposentadoria. Que trabalhar mais o quê? Eu vou me aposentar. Eu só quero sabendo se eu posso falar, ó, pesquisadora de Jesus histórico, INSS, me aposenta aí, por favor. Mas, brincadeiras à parte, é importante a gente situar, de novo, questão de datação. O Moisés, os problemas de Moisés histórico, é porque Moisés, a narrativa de Moisés, ela é produzida paulatinamente. Por exemplo, esse Moisés que sai do Egito e vai em direção à chamada Terra Prometida. As narrativas do Êxodo, originalmente, não tem Moisés, que são datadas do século VII, com Amós. Amós é uma tradição do norte, a narrativa do Êxodo, a gente tem aí, eu posso listar Rogério Lima de Moura, tá? Mateus Carmo, Cecília, acho que é Toledo, sobrenome dela, deixa eu ver mais quem aqui, o Israel Finkelstein, vamos começar a ensinar nomes do exterior, tá bom? Todos eles, entre outros, vão apresentar que o chamado Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, ou Septuaginta, que é a versão grega, ela é um conjunto de textos que não está numa ordem cronológica, e mesmo que você fosse estabelecer uma cronologia de livros, seria muito difícil, porque tem tradições que são mais tardias em determinados textos que outros. Por exemplo, o texto de Amós é muito mais antigo do que algumas tradições presentes no livro de Gênesis, que é o primeiro, dentro da Bíblia hebraica. E aí? Dois, a gente tem uma versão, uma percepção dos redatores finais, que são do Israel, da parte sul de Israel, Judá, mas as tradições mais antigas vêm do Israel Norte, como Amós. Esse Moisés que vai estar ligado lá com abrindo o Mar Vermelho, etc. e tal, isso é uma tradição muito tardia. Dois, essas tradições que vão vincular Moisés também, como aquele que dá a Torá, tá? Também, perdão, o Decálogo, também é uma tradição que muito mais se assimila, por exemplo, a Sargão II. Então, se a gente for estabelecer um personagem histórico, tem Sargão, que vai, ou seja, Moisés surge como uma resposta produzida pelo próprio povo, esses judaítas, e essa tradição do norte também, em resposta à ocupação, à presença ali de Sargão II. Um outro ponto que é importante, o Moisés que a gente conhece, o final,
Como que ele vai escrever o Pentateuco? Você já viu alguém dentro da literatura? Alguém me lembra aí? Tem um psicólogo e tem um filósofo aí. Vocês se lembram de algum personagem histórico que escreveu sobre si pós-morte? O único que eu conheço na literatura é Brás Cubas. Se vocês sabem de outro por aí, tá? Eu estou aceitando referência literária, por favor. Memórias póstumas de Brás Cubas. Perfeito, Machado de Assis, nosso clássico da literatura. Salvo esse aí, eu não conheço nenhum outro caso. Então, assim, são vários problemas. Somado a isso, nós temos a pesquisa do Tiago Pacheco, que vem mostrando que anteriores tradições sobre Moisés, esse Moisés com decálogo, que vai tirar as pessoas do êxodo, né, do Egito, leva até a Prometida, abre o Mar Vermelho, tem muitas heranças com uma outra história anterior, de Débora. Então, quer dizer, Débora é uma personagem ligada ao chamado período dos juízes e que foi uma liderança muito forte feminina. Então, Moisés poderia ter vindo com um processo de apagamento dessa personagem por conta de uma sociedade altamente patriarcal. Então, veja como que, no fundo, eu só tenho historinhas ficcionais, popurris de outros personagens que são míticos ou históricos, como o caso de Sargão. Como é que eu posso dizer que Sargão II existiu? Porque eu tenho uma outra narrativa extracanônica que me fala de Sargão. 2, eu sei que a comunidade, o que vai construir o antigo Israel, não é estrangeira, porque a arqueologia aponta que eles sempre estiveram lá. Então, que Moisés é esse? Está saindo de onde para onde? Saiu de um lugar... Ele foi o quê? Foi para a rua A para a rua B? Foi isso? Então, tudo isso vai, assim, minando do ponto de vista de fontes a possibilidade de se falar em um Moisés histórico. As pesquisas do Moisés histórico, elas são paralelas, elas correm juntas com o chamado Jesus histórico. Em contrapartida, o método vai ser o mesmo. Análise de fonte, vezes extratos documentais, ou seja, se o texto é único, se ele é escrevido aos poucos, se tem tradições antagônicas e depois, ou seja, diferentes, depois elas são juntadas, são harmonizadas. Isso a gente já não vai verificar. Por quê? Primeiro que você tem o Paulo, um personagem datado ali dos escritos dos anos 50. A tese para se validar Paulo é de que Paulo não pode ter escrito nos anos 50, que seria um autor mais tardio. De repente, um Marcião se passando, por exemplo, pelo Paulo. Mas aí eu pergunto, se Marcião está no século II, e ele que é o verdadeiro Paulo, ele que é o autor das 7 cartas autênticas, por que ele não faz menção a elementos próprios que ele teria informação? Por exemplo, a queda do Templo de Jerusalém, foi nos anos 70. Entende que tem vazios? 2, o vocabulário. Por que o vocabulário dele é um vocabulário mais próprio dos anos 50, século I? Enquanto que você tem o vocabulário, quando a gente tem o cânone marcionita, que já tem um outro contexto. Por que você tem um autor, Paulo, que está muito dentro ainda do ambiente judaico, enquanto Marcião faz profundas críticas ao ambiente judaico, com a polarização de um Deus mau, um Deus bom? Então, são figuras completamente diferentes. Ou seja, o DNA, a digital, de 2 autores que estão em situações e estações diferentes. Só que o problema é que eu sempre digo, eu acho que falta mais aulas do João, vou fazer propaganda do meu amigo aí, sabe? Mais aula de professor de português. Porque existe uma coisa chamada gênero literário. Ora, você já viu uma carta em que você se apresenta assim: olá, meu nome é Daniel Contígio, eu nasci na cidade, sei lá, de Ouro Preto, em 1900 e bolinha, sou filho de fulano de tal, bababá. Mas o seu objetivo não é só mandar perguntar para um vizinho seu, como que você não vê há muitos anos, como ele está? Há necessidade de você fazer toda essa apresentação? Sabe que o seu vizinho, quando lê a sua carta, hoje, o WhatsApp, ele vai te responder? Mas pronto, Daniel ficou maluco. Vou arrumar um telefone do hospício. É isso. Gênero, biografia, é uma coisa. Gênero, carta ou epistolar,
Epístola é outra coisa. Cartas servem para resolver questões pontuais. Então, não tem como caber em um gênero carta um Paulo que vai falar sobre o Jesus histórico. Se não está preocupado em escrever a biografia de Jesus. Ele está querendo resolver questões, problemas que são levados à comunidade para ele. Então, a gente faz um trabalho de formiguinha, quase Sherlock Holmes, Enola Holmes, de buscar as evidências, as poucas evidências, que Paulo dá essas brechas. Então, é o historiador buscando numa documentação que ele já sabe que aquela documentação dará todas as informações que ele quer. Eu até adoraria pegar um texto, uma fonte, que me dá todas as respostas. Nossa, é quase esfregar a lâmpada, né? Isso é o gênio. Gênio, me dá 3 desejos. Eu adorar isso. Meu trabalho de pesquisa vai ficar muito mais fácil. Qualquer pesquisador ia agradecer. Mas o que a gente tem são alguns remanescentes ali. Então, eu acho que um dos problemas da crítica está aí, em cobrar do documento, da fonte, algo que ela jamais te dará. É quase colocar uma camisa de força, sabe, na fonte. E outro, o gênero evangelho do grego, boa nova. Claro que não é uma biografia, meu irmão. Jamais será. Você já viu boa nova sem biografia? Gênero biográfico é outra coisa, pamonha. Entende? Se situa. O cara nunca vai falar coisa de ruim. Lógico que esse Jesus vai ser tudo de bom. Só estou querendo vender o meu peixe. Imagina. Fazer uma parte. Fazer uma pequena parte. Como se você botasse... Você já fez um currículo falando mal de você? Todo mundo aqui já passou por uma entrevista de emprego. Desconheço o maluco, a maluca, que falou assim, olha, eu tirei 5,5 naquela disciplina, mas, pô, dá uma moral aí, tá? Foi mal. Não existe isso. Então, a gente precisa entender o gênero, a datação desse gênero, e também lembrar que essas fontes não são frutos de testemunhas oculares. Então, eles estão consultando outros autores. Que autores são esses? Desde o século XIX, já se refuta a ideia de que Mateus não é o evangelho mais antigo. Você tem um evangelho anterior. Você percebeu que o primeiro dentro do cânone era Marcos. Só que, e como é que se percebeu isso? Cruzamento de fontes. Quando você cruza Marcos, Mateus e Lucas, você vê que muito que está em Marcos tem em Lucas e tem em Mateus. Só que tem coisas que estão em Mateus e Lucas que não estão em Marcos. Então, o que os pesquisadores concluíram? Né? E essa teoria tem sido alargada cada vez mais, e a gente fala que, seguramente que, né, muito provavelmente que existiu, que essa fonte, essa segunda fonte, chamada teoria das duas fontes, que deu base para a composição de diferentes evangelhos, no particular os evangelhos de Mateus e Lucas, que são os canônicos. Mas esse material, tá? Ele foi encontrado? Não. Então, tem gente que também usa o argumento, se não foi encontrado, então é uma fonte hipotética, não serve, não sei o quê. Sim, mas até 1945, eu também não tinha Tomé. Tudo que eu tinha eram referências ao Evangelho de Tomé, como eu tenho referências aqui. E alguém aqui estava dizendo que Tomé não existia? Que é uma fonte hipotética? Não, todo mundo trabalhava. E aí encontraram o Evangelho de Tomé. Encontraram. Então, quer dizer, se a gente encontra, vai ser ótimo. Porque aí eu quero ver o que o pessoal vai falar. Não, vai dizer que é falsificação, deve ser isso agora, próxima da vez. Então, assim, vai ficar difícil eu também argumentar. Mas, em base, em tese, é isso. Então, assim, qualquer pesquisador aí trabalha com que Marcos, Tomé, também os extratos mais antigos de Tomé, para a gente falar, por exemplo, nesse personagem chamado Jesus. Isso só pensando em literatura cristã. Se eu pensar numa literatura extracanônica, eu ainda tenho Flávio Joséfo, tem Tácito, tem Plínio. Então, que estão preocupados em falar numa história de Jesus, numa biografia de Jesus, não, eles vão recorrer a partir de algo que incomoda na época deles, no tempo deles, que são os seguidores, ou seja, que têm uma percepção religiosa desse Jesus, que o historiador também, no fundo, está ali catando, buscando os poucos remanescentes que ajudam a reconstruir esse homem chamado Jesus. Então, a gente tem documentação tanto dos anos do século I quanto dos anos do século II
Somado a isso, eu acho sempre importante adicionar o uso da arqueologia. Nós temos a Nazaré toda muito bem escavada, e a gente também consegue cruzar essas fontes para dizer, por exemplo, quem estava em Nazaré está ligado ao Templo de Jerusalém, então é do ramo judaico farisaico. Ora, isso pode ser um indício que Jesus, tendo nascido em Nazaré, estivesse ligado ao ramo farisaico. Então, isso ajuda aí desenhando esse homem. Temos boas informações sobre quem foi João Batista, que também está naquele território. João Batista também faz duras críticas que oferiam a esse ramo farisaico. Então, se Jesus foi discípulo de João Batista, e parece ter sido, a julgar pelo constrangimento da fonte, que tenta mudar ali a história, bem, então, de novo, tem mais um passo em direção a esse personagem. Mas veja, é um quebra-cabeça que vai se montando. Não é algo fácil de ser reconstruído, porque tudo que chegou até nós não foi ninguém pensando assim, poxa, Daniel é tão gente boa, né? Pô, o cara lá foi expulso do grupo dos ateus, estou com pena dele, deixa eu escrever uma biografia, porque lá no século XXI eles vão passar por esses problemões. Não tem isso. Até porque Jesus, eu acho engraçado, esses debates acalorados só me provam como que ideias de gerações seguintes a Jesus foi fantástica, porque eles conseguiram algo que Jesus jamais imaginou. Jesus virar pop. Porque mesmo aqueles que negam Jesus adoram falar de Jesus. Tem hora que eu estou de saco cheio, não quero falar. Eu falei, pai, fala aí, Jesus, gente, eu já não aguento mais falar sobre isso. Quantos anos? Acho que eu vou morrer com 100 anos, 90 anos, para estar falando que Jesus existiu, não. Quer dizer, é um palco acalorado que torna Jesus cada vez mais pop. Se o incômodo é se distanciar dos ambientes religiosos, ter uma experiência ateísta, por que fica tanto ele falando de Jesus? Mas Jesus jamais pensou nisso. Quer dizer, eu fosse ele, eu tinha que ter pensado nisso. Fosse, pô, que sacada genial, vou sair falando aí mal do Império, né? Que daqui a 2000 anos vai ter um maluco falando, discutindo lá de mim. É aquela cena do Scorsese, Inclusive, o encontro do Paulo com Jesus, que Jesus fica bolado, né? Porque ele vê Paulo falando dele. Só que fala coisas completamente diferentes. Ele jamais imaginou ter alguém falando dele. Aí ele vai tirar satisfação, só para fechar. Aí ele falou, você está maluco, meu irmão? Que isso? Eu não falei nada disso. Jamais pensei isso. Aí o Paulo vira e falou assim, eu estou interessado no que você disse, porque de fato você fez. Estou de fato, estou querendo vender aqui meu produto. Esse Jesus aqui que eu fabriquei, é esse que eu vou botar para frente, ponto. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!